Olá pessoal, passando aqui mais uma vez para que possamos esclarecer algumas dúvidas e desta vez sobre exames diagnósticos laboratoriais em pacientes com Covid ou suspeita de Covid. Para que eu possa entender os exames, eu preciso saber rapidamente sobre a fisiopatologia da doença. O vírus eu posso adquirir ele ou por meio de gotículas, ou por meio de aerosóis, ou por meio de contato, onde eu entro em contato com um fômite ou uma substância inanimada, toco essa mão na mucosa oral, nasal ou qualquer outra mucosa e esse vírus, principalmente na via respiratória, e adentra pelo aparelho respiratório superior. No aparelho respiratório superior ele começa a ter sintomas de gripe-like, tais como febre, coriza, congestão nasal, odinofagia, dor de garganta, espirros, e logo em mialgia, artralgia. Logo esse vírus desce para o pulmão começa a ter manifestações respiratórias de infecção baixa, de via aérea baixa, como tosse, desconforto respiratório, hipoxemia, utilização de musculatura acessória, dessaturação, sinais de insuficiência respiratória importante. Logo, esse vírus pode se replicar de forma muito rápida e disseminar via hematogênica, e vem uma fase inflamatória muito grande, e isso, dependendo desta resposta inflamatória, o paciente vai ficar mais ou menos grave. Bom, do ponto de vista laboratorial, nós temos que entender o seguinte: a média de período de incubação desse vírus é em torno de 5 dias, a média na grande maioria. Alguns estudos mostram que até com 7, 10, 14 dias, ou seja, é o período durante o qual eu vou iniciar com sinais e sintomas. Então veja bem, eu adquiri esse vírus está na via aérea alta ou superior. O melhor exame para detectá-lo na fase assintomática ou no início dos sintomas, até por volta de 7, 10º dia no máximo, é o PCR-RT, reação em cadeia de uma polimerase de transcriptase reversa. Ou eu posso escolher esse exame por suave nasal, ou eu posso escolher por suave oral, ou eu posso escolher por lavado broncoalveolar. O que eu quero deixar bem claro? Se eu colher só por suave nasal ou só oral, minha sensibilidade diminui muito e eu vou ter vários falsos negativos. Então, o recomendado é suave nasal e oral, que eu chego a 90% ou um pouco mais de sensibilidade, mas o que tem maior sensibilidade e especificidade é o lavado broncoalveolar, que isso aí é inviável em grande parte. A viabilidade maior são nos pacientes que estão em terapia intensiva. Bom, o que eu preciso entender? Então, o PCR-RT ele vai identificar a partícula viral. São testes realizados para a identificação da partícula viral. A partir do momento em que eu entro em contato com um vírus ou uma bactéria ou qualquer micro-organismo que desencadeiam a resposta imunológica, minhas células de defesa, macrófagos, neutrófilos, natural killer, a primeira barreira de proteção, vem e tenta nos defender. Logo em seguida vem as células apresentadoras de antígeno e apresenta esse antígeno ou partícula para os linfócitos. Aí nós temos dois grupos de linfócitos, linfócito T, que vão ser responsáveis pela resposta imunológica mais grave ou menos grave, TH1 ou TH2, e os linfócitos B, que vão produzir as imunoglobulinas, IgA, IgM, IgG. Bom, e aí que vem o detalhe da história que nós precisamos saber. A primeira imunoglobulina produzida é IgM e IgA. A IgM começa a ser produzida por volta do 7º dia. Nós percebemos de forma bem clara aqui. Então não adianta eu ficar fazendo sorologia para detecção de anticorpo antes de 7 dias. Ah, comecei a passar mal hoje. O paciente provavelmente vai estar no 4º, 5º dia. A grande maioria vai dar falso negativo.
E a IgG, que é a proteína, então a IgM tem um pico agudo no 7º dia, sobe até o 14º, tem uma queda importante. A partir do 14º dia, nós vemos uma ascensão da IgG e ela tende a permanecer constante. Isso é o que nós chamamos de cicatrizes sorológicas. Nós temos que ter muito cuidado. Existem 2 tipos de teste rápido sendo realizado no mercado. Um que identifica a partícula viral e outro que identifica imunoglobulinas. Tanto um quanto o outro tem sensibilidade muito rápida, principalmente se eu estiver fora dessa janela. Então nós temos uma janela imunológica importante, por isso que esses exames têm que ser pedidos e interpretados por médico, possa dar interação ou resultados falso positivo com outras imunoglobulinas, e eu tenho que entender que os métodos sorológicos têm que ser respeitado o período de resposta imunológica. IgM a partir de 7º dia e IgG a partir do 14º dia. Eles podem ser realizados por 2 metodologias básicas, as mais frequentes, tem outras, mas é a imunocromatografia e o método ELISA. O método ELISA é muito mais confiável e nós devemos saber interpretar. Se eu pego um paciente PCR positivo e IgM positivo, tá confirmado fase aguda. Se eu pego um paciente PCR negativo e IgM positivo, também está na fase aguda. Se eu pego um paciente IgM negativo, PCR negativo e IgG positiva, ele teve a doença, está curado e tem cicatriz sorológica. Se eu pego o PCR negativo, IgM negativo e IgG positivo, mas ele tem toda a sintomatologia, tem toda a alteração radiológica de COVID, possa ser que eu esteja diante de um falso negativo. Cuidado nisso aí. Tudo bem? Um abraço, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas.